muita gente olha para uma mini carregadeira, vê aqueles joysticks e pensa: ah, isso aí é que nem um videogame, deve ser fácil. Só que a realidade, meu amigo, é bem mais complexa. A habilidade que precisa para operar uma máquina dessas vai muito, mas muito além do instinto. E essa diferença entre o que parece e o que realmente é, bom, ela pode ser perigosa. E essa resposta da máquina, olha, nem sempre é amigável. Essa frase resume perfeitamente a tensão entre a percepção e a realidade. A jornada de um operador profissional é exatamente essa: fechar essa lacuna, transformar o que poderia ser um risco enorme em controle total e produtividade. Tá, mas por que essa comparação com o videogame é tão perigosa assim? Simples. Num jogo, se algo der errado, o máximo que acontece é começar a fase de novo. No mundo real, o principal perigo, a causa número 1 de acidentes e sustos com operadores iniciantes, é o movimento inesperado. É quando a máquina faz algo que não foi comandado. E aí, o susto vira acidente numa fração de segundo. E esses movimentos inesperados podem levar a riscos gravíssimos. A gente está falando de esmagamento entre o braço da máquina e a cabine, de tombamento ao fazer uma curva com a carga lá no alto, ou até de atropelamento, por causa dos pontos cegos e do giro rápido que essas máquinas têm. Segurança aqui não é uma opção, é a base de absolutamente tudo. Agora, se prepara para uma ideia que surpreende muita gente. Antes mesmo de qualquer comando ser dado nos joysticks, a máquina já está se comunicando. E a linguagem dela é o chassi. A base da máquina, sabe? Se ela é de pneus ou de esteiras, isso dita fundamentalmente como ela se comporta e como ela se mantém estável no terreno. Agora, o que é bem interessante aqui é como a linguagem corporal da máquina muda. Uma de pneus é super ágil no piso duro, mas bota na lama e ela pode patinar. Já a de esteiras, essa tem uma aderência fantástica. A sensação ao virar é mais grudada, mais plantada no chão. Entender essa diferença é o primeiro passo para dominar o equipamento de verdade. E essa compreensão que leva a uma pergunta crucial. Um operador iniciante sente que a máquina não está respondendo direito e logo pensa: ah, o joystick está com defeito. Mas será mesmo? Um pneu meio murcho ou uma esteira frouxa podem fazer a máquina se comportar de um jeito todo esquisito. Muitas vezes, o que parece ser um problema de comando é, na verdade, um problema no chassi. E é por isso que a inspeção antes de começar o trabalho é tão vital. Verificar a pressão dos pneus, a tensão da esteira, procurar por vazamentos, são checagens simples, mas que garantem a segurança e evitam um diagnóstico completamente errado do problema. Um operador profissional sabe que o controle fino da máquina começa com uma base sólida e bem inspecionada. Ok, com o chassi entendido, vamos para dentro da cabine. Aqui a gente encontra basicamente duas grandes famílias de sistemas de controle. E entender a diferença entre elas é fundamental para não ter nenhuma surpresa desagradável. De um lado temos o sistema mais clássico, de pedais e alavancas, bem mecânico. Do outro, os joysticks modernos, que são eletrohidráulicos. Enquanto o risco do sistema antigo é mais físico, tipo cansaço no pé ou pisar sem querer no pedal, o risco do sistema moderno é mais sutil e, por isso, mais perigoso. Confundir qual função está ativa em cada joystick. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Parece óbvio, certo? Num videogame, o direcional quase sempre faz a mesma coisa. Mas numa mini carregadeira moderna, a resposta não é tão simples. E saber disso pode evitar um belo susto. A resposta é não. E este é o ponto crucial. Muitas máquinas modernas têm padrões de controle que podem ser selecionados. Isso significa que com o toque de um botão, o joystick esquerdo, que antes virava a máquina, pode passar a controlar a elevação do braço. Ignorar isso é a maior armadilha para um operador despreparado. Certo, então como navegar nessa complexidade toda? Como um operador pode entrar em qualquer máquina, de qualquer marca, e operar com segurança? A resposta não é decorar cada modelo. É aplicar um método universal. Um procedimento profissional que funciona sempre, não importa a máquina. E este método é brilhantemente simples e eficaz. Primeiro, identificar. O que tem aqui? É joystick? É alavanca? Segundo, confirmar. Olhar no painel, numa etiqueta, para ver qual padrão de controle está ativo. Terceiro, testar, com micromovimentos bem lentinhos, só para sentir a resposta da máquina. E só então, com total certeza do que está fazendo, operar. E isso muda tudo. O objetivo não é ser especialista na marca X ou Y. O objetivo é ser um operador profissional, capaz de se adaptar a qualquer equipamento usando uma base de conhecimento sólida e um método de segurança que nunca falha. Essa é a verdadeira habilidade. E é a aplicação consistente desse método que separa o amador do profissional.
O profissional não confia no achismo ou no instinto. Ele confia em um procedimento que previne diretamente os erros mais comuns. Vamos ver como isso funciona na prática. Este quadro aqui ilustra perfeitamente o contraste. Onde o instinto leva a uma curva perigosa, o método exige manter a carga baixa. Onde o achismo causa um movimento inesperado, o método força a confirmação. Onde a pressa gera trancos, o método preza pela suavidade. O profissional substitui a incerteza pela certeza do procedimento. Então, no final das contas, o que é ser um profissional? É ter força? É ser o mais rápido? A experiência nos mostra que não. A definição de um profissional está em outro lugar, numa filosofia de trabalho. E a filosofia é esta: segurança em primeiro lugar. Um profissional entende que a produtividade não vem da pressa ou do risco. Ela é a consequência natural de uma operação segura, consciente e metódica. Ao dominar a máquina com segurança, a eficiência não é uma meta a ser perseguida, ela simplesmente se torna inevitável.